Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Na Bíblia Podcast, a nossa classe bíblica em forma de podcast que tem como principal objetivo informar você dos diversos assuntos que fazem parte da minha e da sua vida, seja aqui no Brasil ou em qualquer canto do mundo. Hoje nós trataremos, você deve ter acompanhado aí, quem sabe, nas redes sociais da página no Instagram, Na Bíblia Pod, que hoje nós trataremos de um assunto de grande relevância, principalmente para nós cristãos, que é tratar sobre o limiar da história desse mundo e enxergar um pouco nesse microscópio o que a Bíblia fala a respeito das guerras que assolam a todo o mundo. Todas as pessoas acabam sendo envolvidas quando há uma guerra de proporção aí mundial. E eu tenho aqui, como de costume, ao meu lado, nosso amigo Antônio Carlos de Santana. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Santana. Boa noite, Magno. Como sempre, um prazer enorme estar aqui na Bíblia Podcast. Sempre assuntos tão relevantes e eu acho que tem ajudado muita gente a esclarecer possíveis dúvidas ou, quem sabe, criar argumentos para algo que já acreditava. Eu devo confessar que esse assunto da guerra é um assunto que, assim, eu gosto muito. Eu preferia que não tivesse guerra, mas é um assunto que eu acompanho sempre. Às vezes eu estou no escritório ali trabalhando e na televisão lá está passando notícias de guerra. Porque é um assunto que me interessa, eu gosto de filmes de guerra, gosto de notícias de guerra. Mas quando a gente pegar isso e trazer para a aplicação que a gente vai fazer, para mim é melhor ainda. Maravilha, maravilha. Principalmente tem uma ligação muito forte com as profecias bíblicas, né? Com certeza. Marlon também, um dos nossos colaboradores, professores e comentarista aqui. Seja muito bem-vindo, Marlon, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite, meu amigo Santana. Boa noite a você que está nos acompanhando aí, através do nosso canal do YouTube. E é um privilégio estar aqui mais uma vez, e falar desse tema, como falou meu amigo Santana, é um tema bastante quente e eu vou fazer um convite a você. Eu peço a você que você não perca nenhum detalhe dessa discussão aqui, porque são informações bem importantes que nós precisamos ficar sabendo com respeito a essas guerras e a esses fatos históricos que têm acontecido aí, Então, não perca nenhum detalhe, fique conosco e vamos avante, Amém, amém. E não menos importante, o nosso convidado especial, Vinícius Espínola, cientista político e radialista da Rádio Metrópole. Vini, muito bem-vindo, que Deus te use e vamos aí entrar nessa discussão a respeito desse tema relevante. Boa noite a todos, boa noite Magno, meu querido Antônio Carlos, Marlon, prazer imenso estar aqui, Bíblia Podcast, na Bíblia Pod, na verdade, Bíblia Pod. Um assunto relevante, sempre iminente, e que a gente vive hoje. Infelizmente as guerras acontecem, e a gente vai discorrer aqui nessa noite o porquê, os motivos, perguntas que a gente se faz, será que Deus está em silêncio, será que Deus não está vendo? Importantíssimo esse assunto, faz parte do nosso cotidiano, infelizmente, a gente está aqui à disposição, Amém. Como de praxe, eu quero pedir que você feche seus olhos, vamos fazer uma prece para que Deus nos ilumine no discorrer desse tema. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez, em mais um episódio desta classe que é do Senhor. E te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e possa trazer luz aos temas, aos assuntos, aos tópicos que iremos tratar aqui e, evidentemente, que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma citação do Alejandro Bullion no livro A Última Batalha que diz o seguinte: é exatamente nesse tipo de mundo que vivemos. Mundo violento e assustador. Um mundo em guerra. Não importa onde você viva, vivemos em um mundo em guerra. E não se trata apenas de guerra entre tanques e canhões. Não é o Oriente Médio contra o Ocidente. Não é o comunismo contra o capitalismo. É uma batalha entre o bem e o mal. Alejandro Bullion, A Última Batalha. Esse assunto das guerras sempre esteve presente na vida do povo de Israel, desde o Antigo Testamento. Inclusive, algumas pessoas nós tratamos aqui em outros episódios
sobre se Deus era um Deus totalmente indiferente à dor do seu povo, e parte dessa dor foi muitas vezes ocasionado pelas guerras. Mas hoje nós vivemos em um mundo talvez não tão exposto aos conflitos entre as nações, mas é um mundo que vive em guerra, certo, Vinícius? Perfeito. E o que é que traz tanta motivação para que essas guerras aconteçam? Vamos lá, existem 2 termos que eu gosto de mencionar, né? Primeiro é o termo que Deus nos designou, livre-arbítrio, primeiro ponto, né? Que nós somos dotados de livre-arbítrio, ok. E também temos aí a questão da transgressão. Se a gente observa o primeiro texto que você mencionou, primeira frase, as guerras de Israel, né, que é um país ali na Ásia Menor, no Oriente Médio, que sempre está envolto em guerra, né? A gente começa lá atrás, na história, não tem como mencionar a história dos patriarcas, né? Que a transgressão da lei de Deus sempre traz consequências, né? Talvez infinitas. Pela misericórdia não vai ser infinita, mas a gente vê esse conflito religioso hoje se alastrar e sem ali perspectiva de fim, em virtude de lá atrás, né? Milênios, né? Milênios, né? A gente observa, a gente sabe da história. Talvez você não sabe da história. Abraão tinha a promessa de Deus, não é verdade? Verdade. Qual era a promessa de Deus? De Abraão? Ele seria uma grande nação e abençoaria todos aqueles Através do seu descendente, não é verdade? seus descendentes. A mulher de Abraão, como era o nome? Na verdade era Abrão, na verdade, né? Primeiro. Qual era o nome da mulher de Abrão? Sarai. Sarai, né? Depois virou Sarai. Ela tinha quantos anos? Mais ou menos ali, era nova, tá propícia para ter filho, do ponto de vista humano? Sim ou não? Não, diz a Não. Bíblia que ela já Não, estava né? avançada em idade, né? Então, a gente observa já aí um ponto que Deus contraria toda a lógica humana, não é verdade? Sim. Ela era estéril ainda por cima, né? Pra ser bem fatal ali nessa questão, né? E como Abraão e como todos nós, às vezes, a gente desacredita dos planos de Deus, por mais que sejam impossíveis, né? O que Abraão fez, naquele momento, Tentou dar um jeitinho. deu o jeitinho brasileiro, né? Não esperou, Com orientação da própria, Da própria esposa. esposa, né? não esperou o tempo determinado, né? E o que ocorreu, ele coabitou com quem? Com Com sua H. escrava. Com H, Com H. sua serva. Consequência disso, gerou Ismael. Da descendência de Ismael vieram os ismaelitas. Que da árvore genealógica veio Mohammed, que a gente conhece como Maomé, Maomé. que criou o islamismo, que tem 2 vertentes, os sunitas, que é 80%, e os xiitas, que é 20%. Né? Depois, ele teve outro filho, Isaac. O filho da promessa. Pois é. Que quando o anjo apareceu para Sara, ela riu, né? E Isaac significa o quê? Riso. Isso. E daí veio a geração. Risadinha. Risadinha. Aham. Aí veio a descendência, veio Davi, Jesus Cristo, judeus. Aí tem essas 3 principais religiões, né? As religiões monoteístas, que de fato os monoteístas é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as maiores, né? As maiores do mundo, né? Mas as guerras que estão em volta de Israel hoje se dá através da transgressão lá atrás, né? E a consequência do pecado Consequência do pecado. é universal, né? O pecado é uma doença, é um câncer que se alastra, é a consequência dessas guerras e até hoje, né? A busca pelo poder, né, saindo um pouco da lupa bíblica, mas hoje a busca pelo poder, a exemplo, ainda falando sobre Israel, né, que durante muitos anos as nações do mundo acreditavam que Israel era uma grande bolsa de petróleo, e o foco da maioria das nações em Israel, naquele território, era justamente para se valer, né, dessa extração, dessa riqueza. Por isso que os britânicos tiveram um mandato britânico em Israel. Não era porque eles eram bonzinhos, né? É porque eles achavam que tinha petróleo em Israel, né? E aí tem toda essa história, que começa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E existiu um mandato britânico que eles achavam que tinha petróleo. Ele não tinha. Não tinha. Só que o Israel é um celeiro absurdo, porque é uma terra que não tem muito recurso, né? Mas eles conseguem muitas coisas. Eles não têm água. Eles têm um processo de dessalinização. Sim. E eles exportam água, inclusive, para a Jordânia, que é um inimigo deles. Sim. Observe, o solo de Israel é pior do que o Nordeste para plantio, né, e colheita. Só que existem alguns milagres ali que são interessantes, né? Dessalinização, potência militar, né? Entre outras questões que a gente vai discorrer aqui, né?
Inclusive, Magno, aquela guerra ali entre Israel e Hamas surge justamente por causa de discussão sobre quem é o dono da terra. Quem é o dono né? da terra. Foi importante o Vinícius Spínola citar aí a questão dos britânicos, porque justamente naquele momento, por questão de oportunidade, oportunismo, os britânicos apoiou tanto os israelitas como os árabes contra o Império Otomano. Então, qual era a intenção dele? Era ser dono daquela região. Sim. Então, quando ele fez aquilo, ele criou uma situação complicada, porque ele disse para o povo judeu, isso aqui eu vou dar para a gente briga junto aqui e vai ser seu. E chegou para os árabes e disse a mesma coisa. Então, criou essa situação, porque não existia... A gente analisa assim Israel, a gente vai na Bíblia lá, há milênios, e parece uma coisa muito antiga, mas Israel como Estado é algo muito recente. Agora, 14 de maio de 1948. 48, imagina só. Apesar de a gente ver no tempo de Abraão, já falar de judeu de Israel, mas aconteceu ali a diáspora, porque eles se espalharam pelo mundo, deixou de estar concentrado em um lugar só. Então, consequência daquilo é que Israel deixou de ser um Estado. Ele estava em todos os lugares. Estava no Brasil, estava na Alemanha, estava nos Estados Unidos. Todo lugar tinha judeu. Eu acho que é importante, inclusive, se a gente tiver tempo aqui, falar por que judeu e por que Israel, né? A gente pode ter essa dúvida, por que a gente cita os dois termos? Israelita e israelense, né? Exatamente. Sim. Judeu e israelense, né? Quais são as principais razões da guerra hoje entre palestino e israelitas? Vertentes religiosas. Ponto. Para os islâmicos, né, tem até um trocadilho interessante que diz o seguinte, que é uma realidade. Tá? Se Israel baixar as armas hoje, Israel não existe mais. Todavia, se os islâmicos baixarem a arma, a paz vai reinar no mundo e no Oriente Médio. Todo mundo ao redor de Israel quer destruir Israel, né? Israel foi um país recém-criado. Tá? Os judeus não tinham seu direito de habitação, vieram de holocausto absurdo. Tá? Que a gente tem que ter muito cuidado em relação, e não pode fazer qualquer comparação com o que ocorreu com o holocausto, que a gente sempre menciona na Bíblia, né? O diabo a irmã White fala que uma das formas de o diabo se regozijar mais é a guerra, porque é um sacrifício vivo para Moloque, né? O maior sacrifício. Guerra, né? Pois é. Uhum. E então, o princípio básico da guerra entre Israel e Palestina, que são os filisteus, né? Filistina, é a questão religiosa, porque os islâmicos creem em várias vertentes, né? Igual os evangélicos, a gente tem várias vertentes de evangélicos, né? Várias vertentes de igrejas. Da mesma forma, o islamismo, ele tem várias vertentes de entendimento. Tem uns que creem na Sunna, que é um livro por isso que vem os sunitas. Tem os que são mais radicais, que são os xiitas. Mas no Corão, que pode ser chamado de Alcorão, está lá a destruição total dos seus inimigos. E o seu inimigo principal é o povo sionista. Inclusive, é o povo judeu. Né? Tem uma citação aqui do Corão? Não é do Corão. De um dos palestinos, né, que qual é o grupo? Hoje não é reconhecido pela ONU como Houthis? Como terroristas, mas, né, as suas ações dizem o contrário, que é o Hamas, por exemplo. Uma das suas citações do seu estatuto está disponível na internet para quem só você pesquisar lá Estatuto do Hamas, você vai ser direcionado para o site da própria instituição, que diz assim: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Segundo palavras do Marte Imam Hassan al-Banna, a graça de Alá. Então, você observa, né? Tá bem claro e bem peremptório que o objetivo é a destruição em massa da religião judaica e dos judeus e qualquer outra vertente também que seja fora da caixinha do islamismo. Obviamente que existe um alvo principal, que são os judeus, que está envolto ali, né? Inclusive Jerusalém, se você observar, Israel é o país mais é o único país do Oriente Médio democrático, né? Que tem as três principais religiões ali em loco, né? Porque para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais importante deles. A primeira é Meca, a segunda é Medina, a terceira é Jerusalém. E eles não abrem mão disso. Embora Israel já aceitou, por um período, a criação do Estado palestino. Hoje não mais, e é compreensível. Porque o que eles fizeram no dia do Yom Kippur,
né? O dia mais importante do calendário. Foi um terrorismo. Verdade. E o que faz a relação com a nossa igreja também, o Yom Kippur tem a relação com o dia da expiação, o santuário celestial. Até 2030 tarde de manhã o santuário será purificado, né? O que eles fizeram no Yom Kippur é uma coisa que não tem adjetivo para classificar. E aí vai o princípio da proporcionalidade, né? Você vai responder de acordo com como foi respondido, né? E aí não tem mais diálogo hoje, segundo o próprio Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Por isso que eles tentam hoje vários tipos de cessar-fogo. O próprio Hamas hoje quer um cessar-fogo, né? Porque eles viram com o que eles mexeram. Eles aceitaram, né? Até. Mas não vai ter cessar-fogo. Não vai ter, né? Benjamin Netanyahu, de forma bem clara, falou que não, vamos exterminar o Hamas. Inclusive, o Conselho de Guerra estava relativizando isso, ele dissolveu o Conselho de Guerra, porque ele quer ir na linha exatamente. do exterminar o Hamas. Porque o tempo passa e a gente esquece, né? Só que isso é um recado. Se ele esquecer, é um recado. Você vai fazer de novo, eu vou ter um tom firme no início, depois eu vou esquecer. Né? Quando você fala aí que hoje há o Israel não aceita mais a criação do Estado Não palestino. aceita. Hoje mais não. Hoje mais não, então isso quer dizer que um dia isso foi realidade para Israel. Na verdade, o que aconteceu? Israel foi reconhecido há pouco tempo, como a gente mencionou aqui, como Estado. E a gente observa na Bíblia que Israel tinha um pedaço de terra muito mais gigante. Israel é menor que Sergipe, irmãos. Sim. O menor estado do Brasil hoje, pense comigo, o Brasil tem 27 ou 26 federações, né, estados. Salvo engano, é 26 ou 27, um dos dois. O menor estado do Brasil hoje é Sergipe. O menor. Israel é menor que Sergipe. Hoje é menor que Sergipe. Mas todo aquele território era de Israel. Era de Israel. Israel cedeu muito território ao longo da história. Sim. Né? Okay. É por isso que não tem como não relacionar com a Bíblia. Porque essas religiões vêm da Bíblia. Inclusive a ascensão do islamismo vem das trombetas de Apocalipse. Né? Eles permitiriam sim uma criação de um Estado palestino, né? Só que é o que eu falei, se Israel baixar as armas, não existe mais Israel. Com certeza. E se os palestinos baixarem as armas, não me refiro aos palestinos de forma generalizada, eu me refiro aos grupos terroristas, né? Que inclusive é muito grande. Salvo engano, hoje são 300 milhões de radicais no mundo. E a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. A maior do mundo é o cristianismo, que o catolicismo é o primeiro do mundo. Mas a que mais cresce no mundo hoje. Tem mais mesquitas na Europa do que sinagogas e igrejas. Eu não quero dar ênfase a isso, mas você citou aí o Hamas, por exemplo. Ele teve seu grupo fundado aí em torno de 1987. Tem hoje milhões de adeptos, né? E eu vou citar aqui alguns dos seus apoiadores, né? A FDL, que não é considerado um grupo terrorista, mas tem militância palestina com viés marxista, leninista. Então é o pior tipo de coisa que existe, né? Tem a Jihad Islâmica Palestina, tem a FPLP, tem o Comitê de Resistência Popular, FPLF, Irmandade Muçulmana, a Brigada de Mártires de Al-Qaeda, o Irã, Coreia do Norte, o Hezbollah. Aproveitando só o ensejo aí, você vê ali o grande conflito e a estátua de Nabucodonosor, né? A cabeça era de quê? Cabeça de ouro. Pronto, era quem? Babilônia. Babilônia quem hoje? O Iraque. Sim. Né? O peitos e braços. Persas. Pérsia é o Irã. É o Irã. Observa que esse conflito não tem como não relacionar com a palavra de Deus. Sim. Tá tudo envolto, né? Tá São tudo as mesmas envolto. figuras. São as mesmas figuras. Né? Com novos rótulos. Com os novos rótulos num grande conflito que é invisível, que se traduz no visível, e com os mesmos objetivos. Né? Percebe isso? E dominaram em um certo período o mundo, né? Pois é. Com mão de ferro, com a guerra, inclusive. Sempre com a guerra. Com a guerra. É o tal da Guerra Santa. Tem uma palavra muito utilizada por esses grupos, que é a palavra jihad, que significa luta, e é utilizada por esses grupos com o objetivo de definir a sua filosofia. Ele diz assim, faz parte do movimento palestino, né, o jihad islâmico faz parte do movimento palestino, que fazem com que os classifiquem como guerreiros santos contra a existência do Estado de Israel. E a recompensa é as 27 virgens, salvo engano. Então, o paraíso com paraíso. Quem não quer morrer, né? Eu creio no paraíso. Nós Nós cremos que o paraíso é depois do milênio, né?
pra gente, Sim, né? Quando Jesus perfeito. voltar, a gente vai pro milênio e depois vai pra Nova Jerusalém, né? Sim, sim. É o que a Bíblia diz, Exatamente. né? O que nós... Inclusive, Sem matar ninguém, né? Sem Espero. matar. Né? E quem vai fazer justiça é quem pode. Exatamente. Quem sabe que É chegou o ao justo limite. juiz, né? É. É. Inclusive, é bom a gente ressaltar aqui, por mais que a gente está citando os muçulmanos, os islamistas o tempo todo, e está citando também terroristas, uma coisa não tem ligação com a outra. Sim, Exatamente. sim, Não é o sim, fato de sim. ser muçulmano e ser islamista que é terrorista, como alguns pensam, muito pelo contrário, são extremistas. Por isso que eu Isso, falei que sim, existe. realmente. Não pode generalizar. São os grupos que são os radicais, que inclusive fazem uma porcentagem, são 300 milhões, que são radicais. Porque o islamismo tem mais de quase 2 bilhões de adeptos. Perfeito. Então, Sim, 300 sim. milhões. Existe pessoa. Quase 10%, né? Existem pessoas boas em todos os locais e ruins em locais. Existem pessoas boas na igreja adventista, existem pessoas ruins na igreja adventista. Existem pessoas boas em Umbanda, existem pessoas ruins em Umbanda. Existem pessoas boas na igreja católica, existem pessoas boas na igreja... Eu vou mais, existem pessoas salvas no islamismo, existem pessoas perdidas no islamismo. Por isso que a Bíblia fala que existem ovelhas em vários apriscos. Sim. No momento certo, vai se reunir um só povo. Verdade? A gente está tratando dos terroristas, né? Que é uma coisa absurda, né? Eu estava pesquisando recentemente a respeito do assunto e aí eu vi muita informação sobre a guerra territorialista, essa Sim. briga por espaço. Espaço é poder, né? Mas historicamente os palestinos nunca tiveram posse de uma terra para chamar de sua. Eles usurparam a terra. Usurparam a Sempre terra. usurparam. Os filisteus usurpavam a terra do povo de Deus. A gente observa ali, Sansão foi levantado para quê? Para reaver o poder que outrora foi tirado de Israel pelos filisteus. Sim. Né? Sempre foi uma usurpação. Isso traduz o quê? A gente está no campo físico. Vamos para o campo espiritual? O que o diabo fez do céu? Quis fazer no céu? Tentou usurpar. Usurpar o lugar que de não é Deus. dele. Né? Então você observa que existe uma sintonia de relação, né? Esses povos foram usados pelo inimigo, sim. Inclusive eu li Né? que em 2005 Israel abriu mão totalmente da faixa de Gaza. Pois né? é. E obrigou a retirada de todos os israelitas que ali estavam, né? Eles residiam e tal. E entregou, de fato, aquele pedaço de terra ali Pro Hamas. para que o E eles tiveram as eleições. na verdade, para os palestinos, isso. né? Que eu esqueci o nome da quê? organização. Que dominava a Palestina, época. Qual era o que partido da época? Era um partido, sim. Eu não lembro. E aí o Hamas suscitou, entrou numa guerra. Porque Hamas é um partido também. Isso. Contra o Fatah, eu acho que era o Fatah que dominava lá na época. E eles são inimigos E até eles são hoje. inimigos, Né? né? E foi uma rebelião, de fato. Isso. Foi uma revolução que eles causaram ali. Muita gente morreu, inclusive palestino, Pois é. que não estava envolvido nesse E é por isso conflito de que o interesse. modus operandi é muito cruel, porque assim, ninguém é santo. Na guerra não existe pessoas boas ou ruins. Existe jogo de interesses. É igual o mandato britânico. Os britânicos eram santos ali, eles queriam o interesse do petróleo. Tá? Ninguém é bonzinho ou malzinho na guerra, no campo humano de pecador, com interesses escusos e sombrios. Né? É o interesse por interesse. Né? Então, me fugiu o que eu ia falar aqui. Eu tava falando de quem? Me perdoe. Eu tava falando do que? Me fugiu aqui. O que estava falando foi que domínio Magno territorialista. citou no domínio territorialista, Pronto. aquela situação. Palestina nunca teve uma terra Você falou pra dos chamar de sua. britânicos, você citou os britânicos agora, que tinham interesse no petróleo. Exatamente. Então ali, o próprio Israel ali cedeu a parte de terra que era dele. Né? E era comandado por quem até agora? A faixa de Gaza? Comandado pela Palestina, pelo Hamas, Pelo Hamas. né? que é o partido Perfeito. do momento. É o partido do momento. E Israel trouxe de volta esse domínio. Está sob o domínio de Israel agora, a faixa de Gaza de novo. Sim, Devido à guerra. Mas Devido à ele guerra. havia cedido, né? Devido à Havia guerra. cedido. Entendeu? Mas você observa esse jogo de interesses e de ceder território, eles nunca conseguem manter a paz ali. Ah, me lembrei o que eu ia falar, perdoa aqui. Pronto. Fugiu. Quando você lembra, esquece uma Basta ir coisa. falando o que vem. Você percebe o modus operandi do povo, por mais que exista jogo de interesses em qualquer lugar. Inclusive de Israel também existe hoje. Sim. Porque Israel perdeu a bênção de Deus no ano 34, né? Quando o Estevão foi apedrejado a prerrogativa exclusiva de pregar o evangelho. Eu nunca vi um país do mundo avisar com antecedência, como Israel faz, aonde vai atacar. Para os civis inimigos conseguirem abrigo. Israel tem um modus operandi de guerra que é avisar: vou atacar aí, fujam. Vou invadir aí, fujam. E dá um tempo. verdade. Eles fazem isso. É. Sabe o que o Hamas faz em contrapartida? Ele usa os escudos humanos. Eles fazem as suas brigadas de guerra em hospitais, em escolas.
a guerra é desigual, sabe? Inclusive escudos palestinos, Pois é. de pessoas que não têm Então, envolvimento com a guerra. E a grande mídia, corrupta, entregue ao demônio, sim, não fala isso, sabe? É um jogo desigual. Até para nós cristãos é um jogo desigual, porque nós somos encurralados hoje, como cristão, com as nossas pautas. Nossas pautas são totalmente fundamentalistas, retrógradas, né? Antiquadas, né? E a grande mídia faz esse desserviço para nos, como eu posso falar, nos encurralar. Da mesma forma que trata a guerra de Israel com a Palestina, tratando os palestinos, os terroristas, como vítimas da perseguição sionista, né? Então, A gente não é um pode- absurdo, né? Não pode. A ideia não é essa, né? Santificar, beatificar Israel, porque Israel cometeu os seus Tem os erros seus outros interesses também, como como falei, né? nação, Naturalmente. como uma nação eleita, né? Como uma nação Escolhida, né? escolhida e também como nação política, ela cometeu os seus erros, mas fato é que existiu historicamente muito mais disposição de Israel em ceder Totalmente. tanto ao cessar-fogo quanto à divisão territorial Isso é muito do claro. que houve das nações que ali estão em volta. O exemplo da Jordânia, o surgimento da Jordânia, cedido ali nessa divisão ali dos britânicos, que depois ocupou uma outra parte conhecida como a Cisjordânia, que era território de Israel, e hoje na Cisjordânia, se eu não me engano, tem mais de 2 milhões de palestinos lá dentro. E eles não... Assim, a ideia dos palestinos ali, dos revolucionários, né? Isso. Não era aproveitar essa oportunidade e aceitar aquela terra como sua. Eles preferem se manter clandestinos ali, vivendo em outras nações e alimentando a sua ideologia ali de destruição em massa de um povo. Então, eu assim, veria até essa guerra, a lupa, aí é o Magno falando, né? Eu veria uma lupa aí de uma guerra até étnica, né? Muito mais étnica do que territorialista até. A guerra pode ser tratada de várias vertentes. Tem um filósofo italiano gramscista, Anthony Gramsci, que ele falou que você não ganha a guerra apenas com quartéis, você ganha através da cultura. Você tem que invadir quartéis e escolas, criar realmente um movimento. E é por isso que os palestinos não deixam os terroristas israelenses morarem nos seus territórios. Mas, por outro lado, existem palestinos e terroristas vivendo Israel. em Israel. Sim. Em outras nações. Você ali cria em um volta. movimento que demora tempo. É um projeto de médio e longo prazo. Você cria uma narrativa falsa. Isso pode ser em tudo, né? É uma E vai trabalhando. uma mentira contada como se fosse verdade. E aí vira verdade. Joseph Goebbels, de Hitler, né? Foi assim que ele convenceu a população alemã do perigo que eram os judeus, que eram os negros, que eram os gays, né? Então o movimento é criado. A narrativa é criada. E demora tempo pra você doutrinar. Só que quando você doutrina, você cria uma ideia. Por mais que você mate milhões, vai nascer A as ideia pessoas. permanece. As ideias permanecem. Entendeu? É por isso que não tem como extirpar essa Em tese tese está melhorando o mundo, né? tem que A matar tese- mesmo. Ali na. Mas a ideia não morre. Você tem que ir na raiz do problema. Quando você destrói um soldado do Hamas, inclusive muitas pessoas são doutrinadas de crianças. As pessoas estão segurando o armamento de sim, guerra criança. com 5 e tá criando a ideia. Eles sabem como é que funciona a mente humana. Então eles doutrinam desde o berço. E a gente vai para Provérbios, ensina seu filho no caminho, que deve andar. ensinando corretamente, não é essa loucura aí. E eles sabem disso. Só que ensinam pro erro. Então eles matam o fruto, mas não matam a raiz, que é a ideia. Né? Por isso que a luta é desigual. Não é verdade? Tem uma citação de Jimi Hendrix, assim, não tem a ver, a gente usou Não, fica à vontade, no podcast falando sobre música, mas ele diz assim: se você hipnotizar as pessoas, e aqui ele cita a música, né? Com a música, quando eles chegarem num ponto mais fraco, você pode pregar aos seus subconscientes qualquer coisa. E quem era o chefe musical do céu? Satanás. Tudo tem a ver com o espiritual. E essas guerras, a gente observa que a Bíblia é um livro de 5 partes, certo? 5 partes. Ela tem a parte histórica, ela trata o povo de Israel, a guerra do povo de Israel, a história de Davi, história. Ela tem a parte de poesias, salmos, Eclesiastes, Cantares. que a poesia do ponto de vista oriental é diferente do ocidental. Sim. Ela tem a parte das cartas de Paulo, ela tem a parte Os de evangelhos. os evangelhos 4 e ela tem a parte E de as profecia. profecias.
né, que trata do que a gente está falando aqui. E eu sempre trago uma frase que eu aprendi com um pastor, que profecia é história antecipada. História é profecia cumprida. Vou repetir. Profecia é história antecipada. E história é profecia cumprida. E tá no livro de Mateus lá, que no final dos tempos haveria o quê? Guerras e rumores de guerras. Né? Nada mais é, infelizmente, dessa parte se cumprindo a profecia. Né? A gente vê esses ventos aí, infelizmente, só tende a se intensificar. E quem sofre é o povo, né? Que não tem nada a ver com isso. Com essa disputa muito ruim, disputa cruel, que o objetivo... E nesse momento tem duas guerras paralelas, né, Vinícius? Duas guerras apresentadas paralelas aí, né? Exatamente. Porque quando a gente enxerga, apesar de a gente não encontrar ligação, mas sempre tem grandes potências envolvidas entre elas, Perfeito. A gente vê lá, de repente, a Rússia chegando no quintal da Ucrânia, que a Ucrânia ocupa uma grande parte da fronteira da Rússia, bota ali milhares de 150 mil soldados na época, não foi? Com tanques, com tudo. E no quintal da Ucrânia, já pensou você acordar de manhã, ter 150 mil soldados no seu quintal? Então, diante daquela situação ali, aí vem, todo mundo dizia que não era só ameaça, aí de repente Putin chega na televisão e diz que deu a ordem para poder invadir a Ucrânia, e de fato invade. Como é que a gente vai entender tudo isso, né? Isso que está acontecendo ali. A gente já citou muito aqui a guerra entre Israel, a gente fala Hamas, mas é Palestina, que Israel é só um partido, né? Mas como é que a gente vai entender também o que é o acontecimento dali entre a Rússia invadindo a Ucrânia? Eu acho importante falar dessa guerra também, não sei se você acha, Até Wagner. porque, como eu falei no início, nós temos uma história de guerras, né? Nós estávamos falando aqui no off, né? As guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial. Por que a Primeira Guerra Mundial? Algumas nações ali participando, mas não era todo o mundo, mas eram as principais nações. Perfeito. Né? Segunda Guerra Mundial da mesma forma. As mais relevantes, né? As mais relevantes. Isso. E a gente, às vezes, olha o mundo e tem a sensação de que estamos caminhando para uma terceira guerra. A exemplo dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Dois grandes países ali na região. Com outros países apoiadores ali por trás, né? Inclusive a OTAN. Estados Unidos, China. Perfeito. Vamos lá. E primeiro ponto, irmãos, que a gente tem que raciocinar é o seguinte: quando a gente vê essas coisas acontecerem, a gente tem que fazer o quê? Exultar nossa cabeça, porque nossa redenção se aproxima. A gente não pode ficar desesperado com esses acontecimentos. O tempo de angústia citado na Bíblia. Citado na Bíblia. Isso. Aí é depois do fechamento da Porta da Graça, né? Quando vinham as pragas. Mas o que acontece? Aí, para a gente tratar de Rússia e Ucrânia, a gente tem que ir para a história. Né? Perfeito. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o povo tinha um inimigo em comum. Quem era o inimigo em comum? União Soviética. Hitler. Isso, porque o único homem que Hitler temia, sabe quem era? Stalin. E sabe quem é o único homem que Stalin temia? Hitler. Então eles fizeram um acordo. O Acordo de Cavaleiros. Aí vem a Bíblia. Maldito homem que confia. E a gente pode trazer duas analogias. Maldito eu que confio em mim mesmo e maldito eu que confio no outro. Vamos lá, vamos chegar lá. A Polônia tem uma, salvo engano, perto da Alemanha na parte no oeste, e no leste é perto da parte da Rússia. Sim. Qual foi o acordo entre Hitler e Stalin? Eu invado a Polônia na parte oeste, Hitler, e Stalin fica com a parte leste. Tudo certo, ninguém invadia ninguém aí. A guerra era Japão, Alemanha, Itália contra Inglaterra, França e Estados Unidos, né? Vamos lá. Só que, em um certo momento, Hitler, o ser humano é ganancioso demais, né? Não se contenta com pouco, né? E eu digo o ser humano, todos nós. Nós podemos... Um pecado chama o outro. Nós temos a mesma capacidade... Não vai acontecer com nós daqui, graças a Deus, pela misericórdia, mas temos a mesma capacidade de cometer as mesmas atrocidades de qualquer pessoa. Porque é o pecado isso, né? Pela misericórdia de Deus, temos o fruto do Espírito, porque a gente está conectado com Deus, e a gente não vai chegar a esse ponto, amém? Amém. Então Hitler traiu o Stalin. E traição você não espera, não é verdade? Exato. Ele invadiu a Rússia e ia tomar Moscou. E tomou a cidade para mexer no ego de Stalin, que tinha o seu nome. Stalingrado. Só que o que aconteceu? A Alemanha ia tomar a Rússia. O inverno russo chegou antes do previsto.
Você sabe que um soldado que ia pra guerra no inverno não é um soldado que ia pra guerra no sol, né? Pois é. Acabou. Irritado, Stalin se aliou provisoriamente a Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, a Charles de Gaulle da França e a Winston Churchill da Inglaterra. Eles fizeram um acordo e invadiram Hitler e a Alemanha. Só que Stalin nunca foi amigo dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Eles se aliaram provisoriamente. Cessou a Segunda Guerra Mundial. Voltou os Estados Unidos para o seu quintal. Qual era o medo da Europa? Qual era o medo de Churchill e de Charles de Gaulle da França? Os Estados Unidos voltaram. Não. De Stalin, que estava do lado deles, Sim. invadir a Europa. Porque o Exército Vermelho era o exército mais poderoso do mundo naquela época. E era do lado deles. A Rússia é perto da Europa. A capital da Rússia é na Europa. Exato. Então eles tinham um medo total que a Rússia invadisse a Europa. Por isso foi criada a OTAN. O de Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é a união dos países da Europa com amparo dos Estados Unidos para bater de frente com a possível invasão da União Soviética. Superpotência Pois na é. época, né? Então quem segurava e segura a OTAN? Os Estados Unidos, que tem um canal lá, inclusive, também, parte da OTAN. Atlântico Norte, porque estão no norte. Sim. Perfeito? Em contrapartida, o que fez Stalin? Criou o Pacto de Varsóvia, que era a OTAN dos socialistas. Né? Bielorrússia, todos os países da União Soviética. Então ficou... Eram os países da União Soviética. Exatamente. Aham. Por isso que eu criei o Pacto Lembra de Varsóvia. quantos países tinha a União Soviética? Eu não lembro. Não lembra não, mas é ali ao redor da Rússia. Ao redor. Inclusive Cuba... Ucrânia. Ucrânia, aí você vai pra Ucrânia depois. Vamos chegar na Ucrânia. Aham. Inclusive Cuba fazia parte do Pacto de Varsóvia. Olha, cá do outro lado. Isso, Cuba. Tá? Então tinha a OTAN, aí começou a Guerra Fria, né? Socialistas e capitalistas. Ok, Percebe? explica o que é a Guerra Fria. Citou, vai ter que falar. Guerra Fria é uma guerra... Fria não é quente, né? É indireta, porque o armamento daquele ponto tinha capacidade, imagine hoje, de destruição mundial. A gente sabe que o mundo não vai ser destruído dessa forma, né? Que os 4 anjos estão segurando os 4 cantos da terra. Os 4 anjos do Apocalipse, né? Ok. Então era uma guerra indireta. Era uma guerra onde as pessoas tinham uma corrida armamentista para dizer que tinha mais armas potentes. Perfeito. Uma corrida para a Lua para dizer que tinha o melhor sistema de tecnologia. Então foi uma guerra indireta. Era uma guerra de discurso, De né? discurso indireta, só que existia uma tensão gigantesca. Existiam mísseis russos em Cuba, que é uma ilha do lado da Flórida, de Miami. A tensão era gigantesca, né? Só que o que aconteceu... Aí eu faço um alerta para os adventistas que não creem em profecia. Eu nasci em 95, mas eu estudei a história da minha igreja. Antes de 91, os adventistas achavam que a besta que sobe da terra era a Rússia. Porque era uma potência gigantesca. Sim. Só que a profecia erra? A profecia de Deus erra ou não erra? Não erra. Ela Pois é é. perfeita. A União Soviética em 91, o que aconteceu? Dissolver. Caiu. Acredite na profecia. A estátua de Daniel, vamos voltar rapidinho aqui. Tem tempo pra falar? Tem? Vamos lá. A cabeça era de quê? Nem que vai voar mais cedo, Vamos lá. né? É. A cabeça era de quê, Daniel? De ouro. De ouro. E os peitos e braços? Prata. Prata. Quem tem mais valor, ouro ou prata? Ouro. Pois é. Então, o exército de Nabucodonosor era mais poderoso do que de Ciro e de Dario. Sim. Era provável ele sucumbir ao exército de Dario e de Ciro? Totalmente improvável. Improvável. Só que a prata venceu o ouro. A profecia sempre acerta. Estratégia de guerra e profecia. Né? Pois é. Qual era o quadril era de quê? De bronze. Bronze. Que era a Grécia. Bronze tem menos valor, mais valor que a prata. Menos valor. Era mais provável o bronze vencer a prata ou não? Era improvável. Era improvável. Venceu ou não venceu? Venceu. Venceu. Alexandre o Grande Em, na época, em né? pouquíssimo tempo, inclusive. A profecia nunca erra. Vamos lá finalizar. E os pés? As pernas. As de pernas. ferro. Perna de ferro. ferro. O ferro tem mais valor do que o bronze, sim ou não? Não. Não. Era provável Roma vencer Grécia, sim ou não? Não. Quem venceu? Roma. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses Fica à sobre vontade. isso, rapidinho. Vou falar da China. Se você nisso. for acompanhar... Vai chegar na China? A gente, geralmente, estudando a profecia, a gente começa... A gente chega em Roma ali em 168 a.C., mas eu fui acompanhar a história romana, o surgimento ali do povo romano veio em 759 a.C. Paralelo, ele foi crescendo paralelo às grandes potências mundiais, inclusive Babilônia, e ele cresceu na dissolução da Grécia, né?
que foi dividida ali entre seus 4 principais generais. Mas continue. Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Licímaco. Isso. Vamos lá. Então a profecia se cumpre. E muitos adventistas, mesmo eu, falando de adventista, que tinham por obrigação moral de saber. Sim. E de não descrer na profecia, porque nossa igreja é profética. É um reavivamento que a gente tem pra nós aqui, né? A China não é a potência número 1. Muita gente fala que é a China. Esqueça! A besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América. Mas voltemos aqui, né? A União Soviética caiu. Então o Pacto de Varsóvia, que era sustentado pela União Soviética, aconteceu o quê? Sumiu. Só ficou o quê? A OTAN. Né? Então o que aconteceu? Alguns países da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, queriam migrar para a OTAN. Como migraram, né? Alguns. A Polônia. Alguns migraram, sim. Né? Só que eles são inimigos históricos. Por mais que exista uma paz momentânea, a raiz e a cicatriz fica. A ideia, né? A Que ideia nós estávamos a ideia falando. fica. Você vai querer um inimigo na sua porta? Ninguém quer. Pois é. E o que aconteceu? Até 2014, antes de Volodymyr Zelensky ser presidente da Ucrânia, o presidente ucraniano era pró-russo. Só que interferências em eleições acontecem desde que mundo é mundo. Então os Estados Unidos, através da CIA, das suas agências de inteligência, eu não desconfio do Brasil também não, mas não vou entrar nesse aspecto, interferiu na eleição da Ucrânia. E entrou o Volodymyr Zelensky, que era um palhaço. Sabia disso? Era um ator. Pois é. Mas você acha que os Estados Unidos quer o presidente pró-russo ou pró-americano lá na Ucrânia? É evidente para o americano. A guerra continua, ou indireta ou direta, irmãos. Então, Putin há muito tempo fala. E uma das coisas, Né? desculpa te Fique à vontade. interromper, que Eu tô falando demais, fique à vontade, vai lá. Zelensky bateu de frente foi justamente nesse período em que lá tinha um presidente pró-Rússia, quando a Crimeia foi incorporada à Rússia, aquela região Muito ali boa. na fronteira. Muito boa analogia. Não é isso? Então, justamente aí Zelensky chega e a primeira coisa que ele faz é combater isso. Perfeito. É dizer, não, me dá de volta porque isso é meu e não teu. O primeiro sinal dessa possível invasão que ocorreu em fevereiro de 2024 de Putin foi essa invasão à Crimeia. Foi um aviso. Sabe? É um aviso. Foi um aviso. Que por 2014, 2015, temos quantos anos aí? 10 anos quase. Quase. Foi um aviso que foi ignorado por todo mundo. E ele cumpriu a palavra e invadiu. E ele está avisando agora que vai usar armas nucleares táticas, que é diferente de armas nucleares convencionais. Entendeu? E já existem soldados da OTAN na Ucrânia. E qual é o perigo disso? Eu vou trazer para vocês aqui. Ó. Quando o Vladimir Putin, uma meia-noite do nosso horário que eu estava acompanhando no meu canal do Telegram, estava fazendo seu discurso, naquela época já com a inteligência artificial traduzindo, imagine, né? Para português. Falou que ia invadir a Ucrânia, criou sua narrativa, que é até plausível, porque ninguém vai querer um inimigo histórico. Não estou sendo a favor, não, pelo amor de Deus. Vamos aprender a interpretar aqui, né? Não sou a favor, mas Sim, a narrativa dele é plausível. É lógico. É lógico. Não sou a favor de guerra, óbvio, né? Porque quem se regozija com guerra é o nosso inimigo. Né? Deus não gosta de guerra. Criador da guerra. Deus gosta de paz. A primeira contenda, o primeiro ato político que ocorreu foi no céu. Né? Com a primeira mentira contada e o motim criado para dizer que Deus é um Deus autoritário, né? Que foi aí que ele conseguiu atrair um terço dos anjos, né? De 9, 3 caíram com ele, né? Vamos lá. Eu tava onde mesmo? Me perdoe. No Putin não queria ter um inimigo ali no seu cangote. Então, quando ele invadiu no dia 24 de fevereiro, o homem mais poderoso do mundo, que é o presidente americano, e sempre vai ser, fez um discurso forte, dizendo que se ele não interrompesse 24 horas, teriam consequências inimagináveis. E de fato teve. Sanções econômicas que estrangularam a economia, o rublo russo, que a moeda lá é rublo russo. Né? Pouco a pouco, a Rússia foi sendo excluída de todos os sistemas de pagamento. Inclusive a Europa, grandes penhorando marcas. dinheiro. Tudo. Não, grandes marcas. Bilionário. A Nike, Saiu. a Apple, o Google, McDonald's. Isso foi a primeira investida achando que eles iam retroceder. Não retrocederam. Então eles aumentaram o Recebeu discurso. apoio do outro lado, né? Recebeu apoio da China, da Coreia do Norte, né? Do Irã, da Pérsia, que é o Irã, da Síria de Bashar al-Assad. Existe todo um conluio, né? Mas vamos lá. Então, o tom começa a aumentar. Começaram a se aprovar os primeiros pacotes financeiros, que foram bilhões e bilhões para a Ucrânia. Né? Observe como o tom vai aumentando. Além de pacotes financeiros,
aprovaram-se também envios de armamentos. Isso lá em 2023, Sim. sabe? Né? O tom vai aumentando. Já existem equipamentos exclusivos da OTAN na Ucrânia. E por fim agora, existem soldados da OTAN Na Ucrânia. E qual o problema disso? Não existe cessar-fogo. Não é isso. Existe um artigo da OTAN, que é o artigo 5º. Pode pesquisar aí. O artigo 5º da OTAN diz o seguinte. São 33 países membros hoje da OTAN. Os últimos a entrarem foi a Finlândia e a Polônia. Agora, no ano passado. E a Ucrânia está a passos largos de entrar. Tá? Existe uma cláusula que nenhum país em guerra pode adentrar em guerra. Sabe? Sim. Mas existe o artigo 5º da OTAN. E o que diz o artigo 5º da OTAN? Que se um país membro... Observe, são 33 países. Certo? Tá claro isso? Ok. São 33 países, não é isso? Se um país membro da OTAN for atacado e ele acionar o artigo 5º, é como se todos os 33 fossem atacados. Ok. Ou seja, Partiria em defesa daquele que foi todos os atacado. 33 vão ter que entrar na guerra. Tô falando muito alto, me perdoe. Não. Minha forma de fica à falar, não vontade. tô sendo grosso aqui Fica à não, tá? vontade. Vamos lá. Ou seja, se um soldado da OTAN morrer, o que vai acontecer? Todos os 33 tem que atacar a Estaram Rússia. envolvidos. E a China, com seu presidente Xi Jinping, o comunista do Partido Comunista Chinês, assinou um tratado bilateral no passado com a Rússia. Tratado bilateral, o maior da história militar. Que a Rússia e a China estão juntos em qualquer ato de guerra. E a Coreia do Norte recebeu Vladimir Putin há 2 semanas, lá em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, e fizeram a mesma coisa. Então você observa o desenrolar das situações, né? Há uma preparação de ambos os lados Total. para os próximos capítulos dessa novela. Eu não sou Deus, eu não sou profeta, né? Mas eu posso trazer algumas elucidações pra gente aqui. A Primeira Guerra Mundial foi em que ano? 1914. 1914. A 1918. 1918, 4 anos. Depois surgiu o quê? Depois surgiu uma espécie de ONU. Né? Liga das Nações. A Liga das Nações. Pronto. Pronto. Ali foi a nova ordem mundial, naquele momento, né? A Segunda Guerra Mundial foi em que ano? Me fala aí. 1938 a 44. 39 a 45, 45. né? Depois veio o quê? A ONU. A ONU. Observe que existe um disfarce, né? Existe uma sina que parece que pode se repetir. Existe um padrão. Tudo é padrão, né? Sim. Qual é o padrão? Sempre depois de uma grande guerra, surge grandes uma uniões. organização mundial. Com novas diretrizes e uma nova ordem mundial. E para ver a ordem mundial ser acabada, tem que ter guerras, colapsos econômicos. E existe busquem no Google a Agenda 2030 da ONU. São as diretrizes para 2030, para serem implementadas. 17 pautas. Com foco na questão climática. Sabe? E a gente sabe que para você ter uma nova ordem mundial, trazendo o passado recente, colapsos econômicos, guerras e rumores de guerras, é bem plausível que possa ter uma coisa que possa chocar o mundo, né? E eles falam que a questão climática é muito mais perigosa do que uma guerra e do que uma pandemia. Então, quando acontecer esse cataclisma social que está se desenhando, está se criando, todos eles vão se unir, os principais algozes, Em prol de um bem objetivo comum que é muito maior do que já aconteceu. E se a gente já sentiu na pele uma catástrofe, as consequências de uma guerra, do ponto de vista econômico, estresse mental, ou de uma pandemia, se eles estão dizendo que essa situação que é pior que uma guerra, que uma pandemia, a gente vai querer passar por isso? Não vai. Não vai querer. E vai se sujeitar a tudo que eles proporem como Vão solução, né? Vão se unir pelo bem comum. Percebe? Então tem que ter um disfarce para isso ocorrer. Mas voltando para a pergunta inicial, Vladimir Putin tinha a sua narrativa que não queria ter um inimigo no seu território. Inimigo histórico que eu trouxe aqui da Segunda Guerra Mundial, que era o medo da Europa de Stalin invadir e dominar a Europa, que era muito plausível, porque o exército dele era muito mais poderoso do que de Winston Churchill e de Charles de Gaulle da França, né? Inclusive, quando o Zelensky entra ali no governo, na presidência da Ucrânia,
e ele vai contra... Porque a Ucrânia vivia em guerra civil. Sim. Como a Ucrânia vivia em guerra civil, ele não poderia se aliar à OTAN por causa da regra da OTAN, E país que em guerra um não país pode em entrar. guerra não poderia. Exatamente. Então, quando Zelensky entra, ele iria eliminar a guerra civil, porque ele iria tirar a Crimeia da Rússia, porque a Crimeia, basicamente, a população eram russos exatamente. ou simpáticos da Rússia, Perfeito. que estava ali na divisa com a Rússia. Inclusive lá o idioma falado é o russo. É russo. É russo. Exatamente. Inclusive, iria eliminar a guerra civil. Se não tivesse guerra na Ucrânia, o que aconteceria? Se aliaria à OTAN. O que foi que... E já estaríamos na Terceira Guerra Mundial. O que foi que Putin fez para a Ucrânia não se aliar à OTAN e poder ativar o artigo 5º, que é caso a Rússia fizesse Se antecipou. com ele, toda a OTAN se envolveria. Ele se antecipou e manteve a Ucrânia em guerra. Perfeito. Porque mantendo a Ucrânia em guerra, ele não poderia se aliar à OTAN, então Perfeito. estava resolvido o problema. Não teria pra um ele. reforço. E a ideia dele é continuar mantendo em guerra. Perfeito. Só que, infelizmente, o próprio Ocidente a Ellen White fala, irmãos, no livro O Grande Conflito, página 192, em algumas versões, que versões mudam, páginas mudam no que ela fala, né? Páginas mudam, o local da página muda, O local né? da página. Não o que ela fala. As versões condensadas. Exatamente. outras Que o mundo é regido, quem comanda o mundo são as sociedades secretas, regidas pelo diabo. A gente tem uma pirâmide aqui, tá? Via de regra, as pessoas acham que comandam o mundo são os governantes. Não é. Não é, tem a outra teoria também das Existe sete as maiores famílias, né? As Rockefeller, famílias. Rothschild, os grandes conglomerados que comandam o mundo, que tiram e botam presidente, que criam e fazem guerras, que criam pandemias para vender remédio. O mundo é do maligno, pessoal. Não se espante. Existe tráfico de criança, tráfico humano. O mundo é esse aí. O mundo que a gente vive, existe venda de virgindade de bebês. Vou repetir. O mundo que a gente vive, existe venda de virgindade de bebês. O mundo já é do maligno. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Sim. Sabe? Isso tem que estar claro. Tá claro. Tá bem? Babilônia, Canaã, essas coisas aconteciam lá normal. Isso. Sim. E tá se repetindo. O mundo é cíclico. Por isso que o mundo é cíclico. Assim como era nos tempos de Noé, Perfeito. assim será. Sim. Aham. Você chegou onde eu ia chegar, perfeitamente. Mas onde que eu ia chegar aqui agora? Existe um interesse do Ocidente de ter essa guerra. Porque o dólar tá perdendo força. A nação norte-americana que não vai perder força vai ser ela, mas tá perdendo força. Tem que ter uma eclosão para os Estados Unidos novamente ganhar e se manter como soberania internacional. Porque os Estados Unidos é a nação número 1 do mundo e é a polícia do mundo. Mas ele tá perdendo campo. Ele precisa reafirmar de forma bem clara e peremptória esse campo, que é dele, né? E ele nunca vai deixar de ser potência número 1. Porque a profecia não erra. Não vai ser a China nunca. É a besta que sobe da terra. É ele que vai dar a voz pra quem? Para a besta que sobe do A besta mar. que sobe do mar. Porque a besta que sobe do mar perdeu o quê? O que é que ela perdeu? Perdeu força. Ela perdeu o poder força. político Perdeu o poder e político. militar que ela tinha. Sim. Quando ela foi ferida. Quando ela foi ferida. Por morte em Por morte em 1798. 1798. Isso, através do general Justamente. Alexandre Alexandre Berthier. Berthier. Pronto, Francês. perfeito. Aí cumpre essa profecia de 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de... Metade do tempo. Pronto. Mas ela perdeu o poder político e militar. Ela tem um poder religioso ainda. Por que o Ted Wilson, da nossa igreja, não vai pro G7? Para a reunião de clima? Por que o presidente da igreja batista não vai para a reunião do G7? Porque sempre é o Papa. Ele tem um poder religioso ainda. Sim. Só que ele precisa ter de volta o quê? Poder político. Ibérico. Pra ele, Até porque ele, o Vaticano ele hoje é um impor- país, né? O Vaticano é um país. Tratado de Latrão, 1929. Mussolini né? devolveu. Ali começou oficialmente a ser curada a A ferida. curada. Começou a a ser curada. restituição do poder. Pronto. Perfeito. Então o Ocidente tem interesse nessa guerra. Por isso que eles estão forçando a guerra lá. Vladimir Putin, até então, pelo que a gente vê, porque o que a gente vê às vezes não é verdade, pode estar ocorrendo nos bastidores e ocorre coisa por trás, ele está evitando isso aí. Ele só quer que ninguém se aproxime do território dele. O que o Ocidente está fazendo? Estrangulando a Rússia, Sim. né? Botando o soldado da OTAN lá, pra quê? Porque se o soldado da OTAN morrer, o que acontece que eu falei aqui, o artigo 5º? Obrigatoriamente vai ser acionado. Então existe todo esse conluio aí e eu ratifico o mundo jaz do maligno. E não há nada de novo debaixo do sol. Salomão fala que não há nada novo debaixo do sol. É. Isso não é pra gente ficar surpreendido. É pra ajudar a nossa cabeça. E nem, Né? Tem mais algo aqui? às vezes algumas pessoas dizem Fala que é teoria da conspiração dos cristãos associar uma guerra política, territorial ou étnica ou civil, né, que é uma guerra ali geralmente de ideias, né, de divergência entre ideias, às profecias bíblicas.
eu já ouvi, né, amigos meus próximos, mas isso não é a teoria da conspiração da sua mente, achar que tudo está ligado com a Bíblia, tudo está ligado com as profecias? Magno, tem uma coisa que Vinícius falou, Vinícius Spínola falou, e que é interessante o seguinte, ó, a questão da agenda ligado à ecologia, ao tema ambiental. O ecumenismo agora, né? É importante porque, inclusive, uma vez eu fiz uma palestra aqui na igreja sobre o fim do mundo. Aí eu trouxe a visão do fim do mundo, dos cientistas ambientais, dos ativistas ambientais, das culturas, religiões maias, hindus. E uma das coisas que eu pesquisei ali é que os cientistas ambientais falam de uma janela de oportunidade. E os ativistas falam que o mundo já está, na verdade, indo por fim quando as espécies vão ser extintas. Mas os cientistas, que têm muito crédito hoje, né, a ciência tem muito crédito, eles falam que se essa janela de oportunidade for ultrapassada, o mundo acabou. Então, o que acontece? Em todo ponto de vista da janela climática, de repente, unindo a profecia bíblica, olha só, uma autoridade religiosa e política da união da igreja com o Estado, que a igreja adventista discorda disso, de repente ela chega, tá ali, o mundo está acabando, então vamos colocar aqui um dia que todo mundo vai parar, as fábricas vão parar, vamos parar de emitir gases poluentes, vamos parar um dia, porque isso atrasa, retarda ou fecha a janela. Aí se diz um dia específico, o mundo é obrigado a parar nesse dia, senão o mundo Inclusive acaba. Já criaram até um relógio, né? Relógio do tempo do fim. Do tempo do fim. Já faltando 6 segundos para meia-noite, que é o fim do mundo. Isso. Os cientistas criaram, não foi nem cristão. Os cientistas que criaram, justamente. Mas o que acontece? Olha que interessante. Você sabia que a pandemia teve coisas boas? E eu posso falar para vocês? Vou repetir aqui, ó. Você sabia que a pandemia trouxe coisas boas? Vamos lá. As águas de Veneza, que eram turvas, ficaram cristalinas. Perfeito, Quem é o país que mais polui no mundo? Polui? Que é os Estados Unidos? China, né? O céu ficou muito menos poluído, porque você teve um lockdown. Teve cidades do Brasil que os animais silvestres estavam Pois andando na rua. Então lockdowns climáticos vão ser encorajados em breve. Essa notícia de Veneza, para mim, foi a mais impressionante. Porque era ridícula. E ali era praticamente um canal de esgoto e voltou a ter vida, ter peixes circulando, transitando, né? coisa que então não acontecia há muito tempo. Desculpa, que eu fico empolgado. É prova de que o que polui não são as famílias dentro de casa, porque todo mundo estava dentro de casa. O que polui são as fábricas funcionando. Né? A alimentação capitalista. Os carros andando. Os carros andando, perfeito. Vamos lá. Então, como era a autoridade da besta no passado? Era com mão de ferro ou era falando como ovelha? A autoridade da besta era com mão de ferro. Só que ele não vai voltar dessa forma, porque ninguém vai aceitaria de novo. Exato. Então ele vai trazer soluções. O mundo hoje é outro, né? Pois é. Ele vai trazer soluções plausíveis e bem lindas pro mundo. Pra voltar ao poder. Pois é. No artigo 6º da encíclica Papal Laudato Si do Papa Francisco, tem lá um dia de descanso verde pro planeta. Que na encíclica Papal Fratelli Tutti depois endossa, e na última encíclica ano passado endossa. Isso aí. E essa pauta climática, que é objeto de filmes ao longo da nossa história, que nossa geração foi preparada. Há quantos filmes que a gente assistiu no cinema aí que tem destruição do mundo por conta de clima, de tsunami, de maremoto? Vários. Pois é. 2012, Ele foi 2012. Mas você acha que esse é à toa? Max. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que esses filmes são feitos à toa? Não. Uma doutrinação. Claro Doutrinação. Chamado comunicação preditiva. Eles preparam nossa mente para o que vai acontecer. Então a gente já foi impregnado na nossa mente que o mundo vai ser destruído por o quê? Catástrofes naturais. E qual é a nossa função? Evitar isso. Evitar. E quem tem por função de cuidar da gente? O governo. Através de quê? Sim. De leis. Então a gente foi preparado, nossa cabeça foi preparada para quê? Para saber que o mundo vai ser destruído pelo clima. E para entender que aquilo é uma coisa boa. Pois uma lei que vai te Acabou. preservar. Já que você citou Hollywood, inclusive, pegue na sua linha de pensamento pra você não perder. Inclusive, eu esqueço muito, minha cabeça é muito rápida, eu esqueço muito rápido. Tem alguns filmes de Hollywood, inclusive Independence Day e outros de extraterrestres, que esses extraterrestres vêm pra Terra trazer a solução, para frear o ser humano, para trazer a solução. O ser humano que está destruindo a Terra vem resolver o problema da Terra, e o ser humano guerreia contra esses extraterrestres que vêm do céu.
céu. Lembrei. Eles vêm do céu. Olha o link com a volta de Jesus. Perfeito. Ele vem do céu e os seres humanos guerreiam contra ele. Eles vêm resolver o problema da terra. Qual é a ligação com a Bíblia? Jesus vem do céu para trazer um novo céu e uma nova terra, né? Essa doutrinação é muito visível. Mas você observa que tem outro é uma cortina de fumaça, tem outro aspecto por aí. Posso falar? Joga duro. Vamos lá. Qual é o último ato de engano do inimigo? Vou repetir. A simulação da volta de A Jesus? simulação Perfeito, da volta vamos de lá. Jesus. Perfeito. Simular. Há quanto tempo a gente vê filmes de invasão extraterrestre de ET no cinema? Pois é. Muito tempo. Normalmente eles se aprendem com uma pessoa trazendo a solução ou pra destruir? Destruir. Ou trazendo a solução, né? Gasparziano Sim, sim. é um fantasma bom, né? Isso, exato. Né? Você sabe o que eu falava sobre o OVNIs? Você sabe o que é OVNIs? Objetos voadores não identificados. Mas não é isso aí. É o que eles dizem. Vem você, me traz. São anjos caídos, filho. Explique. São anjos caídos. Sim, perfeito. Ele White fala lá no Centro White que qualquer... Perfeito, não existe. Ok, os OVNIs São não anjos existem. caídos. Certo. Por que está acontecendo isso agora? O mundo tem que estar preparado para essa invasão. Porque o diabo vem como? Vai simular a volta de Jesus. Pois é. Ele vem de forma celestial. Não é verdade? E isso é um anjo celestial vindo e transfigurando a volta de Jesus. Ele e os 12 apóstolos. Então a gente tem que estar acostumado. Por que acostumado? Você mata um sapo botando ele numa bacia fervendo? Não, ele vai pular fora. Vai pular fora, né? Se porventura a agenda do inimigo for do dia pra noite, a população entra em colapso. Eles não querem. Eles querem tá muito controle. escancarado. Eles querem controle da população. Eles querem controlar. Por que eles não fazem do dia pra noite? Eles têm que acostumar. Vou pro sapo. Se você botar o mesmo sapo numa panela e for aumentando de forma gradativa, o sistema dele vai ser imperceptível. O sistema nervoso dele vai morrer. Vai morrer cozido e não Cozido e não vai vai perceber. Não vai perceber. É pouco a pouco a estratégia do amigo. Essas invasões que tá acontecendo já, os OVNIs, eu falo de forma bem clara e peremptória pra vocês aqui, ó. São anjos caídos. Preparando um terreno já pro último ato de engano. Que é o diabo vindo como Jesus. E por que a gente sabe que não é Jesus? Vamos ver. Como é que a gente vai saber? Porque, se possível, enganaria os próprios. Eleitos. E como é que a gente sabe que não é Jesus? Porque a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser visível a todos. Todo olho. Todo olho verá. O diabo não tem o poder da onipresença. Embora o aspecto midiático vai ser tão forte que, se possível, enganaria Vai estar na internet, vai estar na televisão. no Jornal aqui, Nacional ali. e tudo. Ele vai estar fazendo milagres e prodígios Sim. no Capitólio americano. Sabe? Curando. Não existem essas curas milagrosas que as pessoas já caem, já acreditam. Sim, sim. Vai ser muito mais sobrenatural. Aham. Então o último ato de engano tá aí. Nossa geração foi preparada para isso. Os filmes fizeram isso com nossa mente. Mas voltando para a questão climática. Os filmes do nosso século preparou nossa mente para saber que o mundo vai ser destruído com clima. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora? Que eu vi cenas de bebês boiando. Devastação. É pesado. Devastador, pesado. O responsável por isso foi quem? O clima. O clima. Você acha que as pessoas vão querer viver aquela mazela de novo? Não vai. E se vir alguém... E alagou novamente. Aí, Pois semana é. passada choveu, Porto Alegre alagou novamente. Foi, eu vi. Aí eu vou trazer o texto de Ellen White. Era comum acontecer isso no Brasil? Não. Não. É por isso que mudou o aquecimento global para mudanças climáticas. Porque tem locais que eram muito frios, que estão muito quentes. E locais que tem terremotos, que nunca teve terremotos. Para causar uma sensação de espanto da população. Que realmente está acontecendo algo de extraordinário. Diferente de tudo que todo mundo estava acostumado. E tá nesse livro aqui, ó. Que o diabo estudou os laboratórios da natureza. E ele sabe o que fazer com a natureza para causar esse cataclisma social todo. Ele mexe na natureza. Tá aqui nesse livro. Milhões de anos de experiência, né? Pois é. Para causar essa mudança climática. Para empurrar a narrativa e a pauta climática do descanso dominical. Percebe? Mudando aquilo que Deus já havia Pois é. instituído na criação do mundo. Porque muitas pessoas dizem que sábado é coisa de judeu, sábado é coisa de Absurdo. adventista. E o sábado foi instituído por Deus muito no Éden. antes de qualquer nação. Lá no A gente Éden. vê que as duas instituições que foram outrora criadas no Éden são as mais atacadas. Família Família. e o dia da A- criação. nós, como adventistas, posso falar aqui? Com a família que a gente eu não sei qual é o público. Pode. É livre. Pronto. Nós, como adventistas cristãos da nossa religião monoteísta, nós cremos que a família bíblica... Qual é a família, o padrão? Homem e mulher. É a família monogâmica. Bem claro, eu não estou desrespeitando ninguém, estou trazendo aqui, Sim. verbalizando a minha fé. Sim. As duas instituições mais atacadas do mundo hoje foi criada no Éden. A família bíblica, homem e mulher.
Ish e chá. Hein? Homem e mulher. Isha. Ish e chá. É o termo Perfeito, eu não sabia. grego. Bom que eu já O termo adicionei na hebraico. minha... No vocabulário, não sabia. Ixi, varão e varoa. Ish e chá. Perfeito. Aham. Família bíblica é homem e mulher, acabou. Você pode espernear, você pode fazer o que quiser. É homem e mulher. Jesus ratifica isso, né? Pra quem vai para dizer que tá no Velho Testamento, né? Sim, perfeito. Jesus ratifica isso aí. E ele criou o sábado no Éden, né? Primeiro dia, esse que é bom. Segundo dia, esse que é muito bom. Esse terceiro dia, esse que é bom. Sexto dia, esse que é muito bom. E no sétimo dia, descansou, abençoou, santificou o sétimo dia. E as duas instituições mais atacadas do mundo hoje é o quê? A família. E o sábado. E o memorial da criação. Pois é. Então, O evolucionismo está aí, né? Pois é. Justamente ali no século XIX, né? No início do juízo investigativo, Aparece. surge o evolucionismo, marxismo, marxismo, espiritismo, testemunho de Jeová. tudo no século XIX, quando a verdade estava sendo restaurada. Pois é. E é interessante que eu recomendo aqui aos irmãos assistirem o documentário Uma Viagem ao Sobrenatural, de Roger Morneau. Eu falar nisso? Esse documentário? Uma um Viagem ao livro? Sobrenatural, que também é um Era documentário. baseado no livro? É o mesmo livro. Ele era Adventista? satanista e se converteu em adventista. disse Já que palestrei sobre isso. Ele disse que num concílio, Satanás instruiu Charles Darwin a escrever A Origem das Espécies. Quem deu o entendimento para escrever aquela obra-prima, Sim. porque se você não for criacionismo raiz, você crê no evolucionismo, porque o próprio catolicismo diz que os dias foram metafóricos, né? Sim, E dá para conciliar Big Bang com, sim. Pois sim. é, né? com igreja, né? Ele fala que Charles Big- Darwin foi ungido pelo demônio, por Satanás, para escrever A Origem das Espécies. O poder do diabo é extraordinário, não estou exaltando ele, é um poder que nunca foi E tirado ele do céu. usa instrumentos Ele é humanos. Ele sempre usa os instrumentos humanos, É né? um ser celestial, Pois é. né? Ele é ainda. Ele é um ser É. celestial. Mas perdeu a glória de Deus, A né? glória de Deus. Você vê, a gente também, fala de guerra, a gente viaja nessas coisas, É. porque tudo aponta para uma Tudo aponta coisa, pra tudo uma é sinal. coisa. É, sinal, Tudo sinal. o conflito é o que o Bulhon citou, né? Não é somente tanques e canhões, não é Oriente e Ocidente, Não é. não é capitalismo e comunismo, é bem contra o mal. Desde o início da rebelião, é isso. É o grande conflito. É o grande conflito. E o conflito mais sagaz e mais cruel que tem é o que a gente não vê. Existe anjos de Deus aqui nos protegendo agora, amém? Amém. Porque onde Deus habita, o inimigo não habita. Sim. Existe anjos celestiais nos protegendo. Todavia, existe forças das trevas ali fora querendo penetrar. Com certeza. E por isso que os filmes, eu antigamente não assisto mais, era viciado em Harry Potter. Antes da igreja. Aquelas perfigurações Sim, sim. de anjos, forças das trevas. Satanismo, Sim. bruxaria, espiritismo. Mas é aquilo, anjos, não existe aquele conflito? Os Sim, anjos, sim, aqueles e não, os brancos e os negros ali, não falando Sim, de sim. duelando, Sim, existe sim. forças de Deus e forças das trevas querendo penetrar para nos destruir. É o grande conflito. Isso é o grande conflito. Entendeu? Que não cessa. Inclusive, Entendeu? Vinícius, fazendo É assim que um funciona. grande parênteses a respeito Tá. disso, essa classe, né, esse podcast, foi exemplo vivo a respeito disso. Foi uma Né? luta, hein? Eu citei no primeiro episódio que o Santana, quando era diretor de comunicação né, da Igreja Central de Lauro de Freitas, Deus colocou no coração dele o desejo de expandir para o evangelismo digital. E o acionato apoiou, e o acionato pastor da apoiou época a se liderança, fizesse, nós tínhamos aqui funcionando semanalmente 5 classes bíblicas, de quarta a domingo, sendo delas 3 digitais. E depois disso, uma repercussão enorme, o canal da igreja foi invadido, hackeado, Que coisa, né, velho? e Quase um ano. nós vendo? perdemos e Foi ficamos uma luta. parados por um ano, sem produzir nenhum tipo de conteúdo. Foi uma prova que Quando- vocês passaram, amém? Quando nós decidimos prova. retomar esse ano, foi só problema. Problema e problema. Todos os episódios, inclusive o último, se você observar aí no YouTube, só consta o áudio. Porque o vídeo Travou. foi perdido, travou. Então, é um conflito É um eminente. conflito. Eu vi uma mensagem no WhatsApp, eu coleciono muitas mensagens que me marcam, que diz assim, ó, é o seu dever, é o seu direito duvidar, mas é o nosso dever anunciar Perfeito. que o grande conflito existe e que eu e todas as pessoas que fazem parte dessa terra estão envolvidos, Perfeito. quer queiram ou não. Perfeito. Nós já estamos caminhando para o final.
A conversa, a discussão é muito A gente boa. poderia durar e a 10 gente horas poderia aqui, durar que o 10 assunto é horas bom, aqui. eu gosto do assunto. Mas a ideia não é cansar também quem está Com certeza. assistindo e deixar aquele gostinho de quero mais para que ele também queira pesquisar, queira buscar. E eu sei que Marlon tem perguntas ali da galera da internet e a gente não explorou nenhuma delas, Marlon. Sim. Mas eu acho que tem uma pergunta aí, afinal, que seria interessante a gente suscitar aqui para que o Vinícius pudesse Se a gente tivesse caminhar para esse tempo, desfecho. Sim. pudesse explorar as perguntas, a gente poderia, inclusive, dividir aqui em duas transmissões, né? Se desse, mas também nosso tempo está curto, né? O tempo está curto e tem a pauta também. Só que assim, a gente pode levar essa discussão no Instagram. Perfeito. As perguntas que tem ali, nós podemos colocar lá no Instagram, enviar para o Vinícius, né, trazer a luz do conhecimento dele, da Bíblia, a resposta. Sim. Que é essa a ideia, né? Porque o assunto ele não vai parar. Não para. Né? E a gente verdade. precisa continuar se aprofundando. Mas, Marlon, prossiga aí com a pergunta da internet. Diante de tudo aquilo, né, que já discutimos, né, aqui, é muita informação, né, Sim. mas Dá pra rever e rever, inclusive, Não- o podcast. Sim, né? Isso. Fica à vontade, viu? Sim, mas não tem como a gente estudar a história sem linkar com a Bíblia, Com né? certeza. É a veracidade realmente da palavra de Deus, que a palavra de Deus não falha, né? Mas E não volta atrás sem resultado, né? A pergunta aqui, Vinícius, diante de todo esse tema que nós estamos, diante do tema que estamos discutindo aqui, a pergunta é a seguinte: há esperança diante de tudo isso? Há esperança de paz no futuro? Existe esperança. E é o que eu vou falar no meu final. Posso responder no final ou já posso finalizar aqui? Pode dar Posso seu finalizar e orar? É assim, Eu quero. vai lá, porque eu vou finalizar trazendo Pronto. texto, respondendo essa Sim. pergunta. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, o contexto das guerras, eles estão muito ligados à mensagem ali das trombetas de Apocalipse. E que está lá no capítulo 9, né, a penúltima trombeta, a sexta, está lá no capítulo 9, mas no capítulo 11, a partir do verso 15, tem o texto João citando, dizendo o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Perfeito. Eu agradeço ao pessoal pelo podcast. Ok, foi um local foi muito enriquecedor. Tá? Mas eu falo para você o seguinte: isso vai acontecer, mas vai ter um momento que vai terminar. Tá? A Bíblia é muito clara. Eu trago para você aqui o grande conflito, página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Vai chegar o momento que vai terminar tudo isso. Viveremos num local onde não existe a guerra, pranto, nem morte. E essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje, porque isso é cumprimento de profecia, essas guerras. Mas vai ter um momento que, se aceitarmos Jesus e entendermos que sua palavra nunca falha, a gente vai poder viver esse gozo descrito no texto que eu falei para vocês aqui. Então, um abraço a todos, se apeguem a essa promessa, estudo de profecia, que inclusive faz parte da identidade da nossa igreja, e em breve estaremos no local onde há paz. Amém. Oremos. Amém. Para orar? Já? Pode orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, obrigado pela oportunidade de estarmos nesse podcast, que possa ser abençoado, possa trazer pessoas, muitas pessoas, não para o ego nosso, e sim para elas observarem e ver as profecias e quererem buscar a Tua palavra. Amém. Abençoe as pessoas que estão aqui nesse podcast, que possamos ter o fruto do Espírito Santo, ele possa crescer para a honra e glória do Seu Jesus. Amém, É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do
do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, por aceitar o convite. Obrigado. Eu espero que a gente possa, em algum momento, retomar não só esse, mas outros assuntos. O Vinícius é professor de uma classe bíblica que trata sobre o assunto de profecia. A classe funciona aos sábados à tarde. Todos os sábados, às 16 horas, em Estela Maris estão convidados. Estela Maris. Eu convido todo o público aí do Na Bíblia Podcast. Mais uma vez, Santana, obrigado Eu agradeço a pelo oportunidade. empenho e pela disposição em estarmos aqui juntos pregando a palavra do Senhor. Marlon, mais uma vez, obrigado aí a participação. Infelizmente, deixamos aí alguns dos nossos amigos internautas aí na mão nas respostas aqui, mas nós vamos tentar respondê-los no Instagram do podcast, Na Bíblia Podcast. Na Bíblia Pod, né, no Instagram. E você pode continuar acompanhando, né, esse e os episódios que já gravamos e os próximos episódios no canal do YouTube, qual está sendo transmitido, evidentemente, né, Adventistas Central Lauro de Freitas. Não só essa programação, mas como todas as outras programações que nós postamos e transmitimos lá. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sino aí de notificação para você estar antenado. E lá no Instagram também nos siga, nos acompanhe semanalmente. Nós colocamos algumas discussões lá dos temas que já tratamos e dos temas que trataremos, né? Nós entraremos aí no mês de julho com uma temática a respeito de relacionamentos. Eu acho que vai ser muito legal e você não pode perder. Um abraço, boa noite, fique com Deus e até o próximo episódio.